O nosso próximo assunto são os atributos naturais de Deus. Sabemos que Deus tem 4 atributos bastante naturais e específicos que somente uma divindade poderia possuir. E é isso que diferencia o ser humano do ser divino. Chamamos de teólogos aquelas pessoas que se especializam no estudo sobre Deus. Talvez nós não sejamos considerados teólogos, apesar do assunto que nós estamos tratando aqui, mas temos todo o direito de estudar, de analisar, de procurar aprender sobre a natureza de Deus e conhecer as doutrinas ou os ensinamentos que falam a respeito de Deus, para que possamos compreendê-lo melhor e amá-lo mais. É importante considerarmos não somente a sua natureza, mas também as suas características, nessa aventura de procurar conhecê-lo melhor, porque os teólogos chamam essas características de atributos, podemos chamar de qualidades. Os atributos simplesmente referem-se àquelas qualidades que são associadas a alguém, descrevendo-o. Os atributos de Deus explicam porque ele age como faz, e assim sabemos o que podemos esperar da parte de Deus. Os seus atributos incluem a onipotência, a onipresença, a onisciência e a sabedoria. Em primeiro lugar, nós vamos falar a respeito da onipotência de Deus. A esposa de Abraão, Sara, já havia viajado muito durante toda a sua vida. Ela tinha visto Yahvé fazer coisas grandes e maravilhosas em favor de seu marido e em seu próprio favor também. Como noiva, ela poderia ter ganho um concurso de beleza mundial. Mas agora, a encarquilhada e idosa senhora estava vergada de preocupações. Ela riu quando ela ouviu o celeste visitante dizer que em breve ela estaria grávida, e pela primeira vez. Isso era impossível. Você condenaria a atitude de Sara? Contudo, o visitante celestial perguntou: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Como está escrito em Gênesis capítulo 18, versículo 1 até o versículo 15. Nesse trecho, o visitante faz a célebre declaração de que em menos de um ano Sara teria um filho. O Senhor estava apenas lembrando Abraão e Sara a respeito de uma de suas características, a onipotência. O fato de que Ele é o Todo-Poderoso. Deus pode fazer qualquer coisa. Esse poder absoluto transparece nas Escrituras em relação ao seguinte: primeiro, a criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Segundo, a sustentação de todas as coisas por sua poderosa palavra, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3. Terceiro, a redenção do povo, conforme Lucas capítulo 1, versículos 35, 36 e 37. Quarto, os milagres, conforme Lucas capítulo 9, verso 43. Quinto, a salvação dos pecadores, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5 e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. E sexto, o cumprimento de seus propósitos quanto ao seu reino, conforme a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e no versículo 5. Temos de relembrar, entretanto, que Deus não pode nem quer fazer coisas absurdas, coisas irracionais, coisas ridículas. Não faz também coisas incoerentes com a sua própria natureza. Uma realidade perfeitamente coerente com a natureza divina é o fato dele poder limitar nas operações de seu poder, se ele desejar fazer assim. Para exemplificar, Deus dá a cada indivíduo a liberdade de escolher entre ele e Satanás. Deus não força pessoa alguma a ser salva contra a sua própria vontade. Ele limita-se, permitindo que cada indivíduo tome a sua própria decisão. Jeremias capítulo 32, versículo 17 diz acerca do Senhor: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma.
Mais adiante, o Senhor perguntou a Jeremias: seria qualquer coisa maravilhosa para mim? No verso 27. Se compreendermos o imenso poder de Deus, então nunca deveremos hesitar novamente em pedir a sua ajuda, em qualquer circunstância que tivermos que enfrentar. Um menino queria fazer algo de ruim, mas ele resolveu que seria melhor fazer a travessura debaixo de um telhado, a fim de que Deus, olhando lá do céu, não pudesse vê-lo. Qual característica divina aquele menino não compreendia? Lógico, o fato de que Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares, em todos os instantes, ao mesmo tempo. O salmista se refere a isso no Salmo 139, dos versículos 7 até o versículo 10, onde ele diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer na sepultura minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. A onipresença de Deus não significa, entretanto, que Deus tem o mesmo tipo de relacionamento com todas as pessoas. Ele haverá de revelar a si mesmo, abençoar e encorajar aqueles que o amam e servem, mas haverá de repreender e castigar aqueles que se opõem a ele. Deus também está no temporal, mas não da mesma maneira em que está com 2 de seus filhos que sinceramente oraram pedindo sua orientação, conforme Naum capítulo 1 verso 3 e Mateus capítulo 18 verso 20. O conhecimento de que Deus está sempre presente pode nos ajudar e nos encorajar nas provações, no sofrimento, nas tribulações, porque sabemos que Deus está ali para nos fortalecer e guiar. Entretanto, a sua presença serve também para lembrarmos de sermos muito cuidadosos quanto à maneira como vivemos, porque Deus vê tudo. Deus vê tudo que fazemos, de bom, de ruim, de certo, de errado. Temos a responsabilidade de servir a Deus de maneira aceitável, em todos os lugares e em todos os momentos, porque Ele está sempre presente onde estivermos. Também deveríamos lembrar que não podemos usar os nossos próprios sentimentos como uma medida da presença de Deus. Sem importar como nos sentimos, Deus está conosco. Suponhamos que uma menininha começasse a chorar no escuro e que sua mãe lhe garantisse que estava com ela. Talvez a menina pensasse que precisaria ver sua mãe para saber que realmente ela estava por perto, mas sem importar se ela poderia ver a sua mãe ou não, isso em nada alteraria o fato da presença da mãe junto a ela. Assim também acontece conosco. Sem se importar se nós podemos sentir ou não a presença de Deus, a Bíblia nos ensina que Ele está conosco em toda parte, em todo momento. Ter conhecimento disso é bastante para mantermos uma atitude de louvor, para nos encorajar o tempo todo. Me faz lembrar as pessoas que às vezes vão às igrejas e passam por alguma prova, algum problema, alguma dificuldade e diz assim: eu acho que Deus não está contente conosco porque nós estamos muito tristes. Ou alguns ainda podem dizer assim: se Jesus voltar agora nós não vamos subir porque nós estamos muito tristes. O nosso sentimento em nada altera a nossa condição de salvos ou de condenados. Os nossos sentimentos não interferem na presença de Deus na nossa vida. Vamos falar também sobre a onisciência divina. Basta um passo para passarmos da onipotência para a onisciência divina. A onisciência é o conhecimento que Deus tem de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Nada é difícil para Deus. Os seres humanos com frequência trabalham arduamente para desvendar mistérios. À medida em que estudamos para obter conhecimentos, acumulamos fatos. Mas por muitas vezes, quanto mais estudamos, mais percebemos que sabemos muito pouco a respeito da vida. Deus não tem esse tipo de problema, Ele sabe todas as coisas. O governante do universo tem consciência sem limites. Esse é um fato impossível de entendermos plenamente e, no entanto, é essencial para a nossa fé na perfeição de Deus.
Como é lógico, ele deve saber tudo quanto realmente é fato e tudo quanto apenas possível. De outra maneira, ele teria que estar continuamente aprendendo aquilo que ainda não tivesse aprendido e ajustando a isso os seus planos e propósitos. E isto tornaria os planos de Deus falíveis. Visto que Deus sabe todas as coisas, ele é capaz de dizer o que vai acontecer no futuro, muito antes que elas aconteçam. E somente ele tem essa capacidade e esse poder. Por essa razão é que tantos acontecimentos são preditos nas Sagradas Escrituras. Isso não significa que o Eterno toma as decisões sobre o que acontecerá conosco. Ele simplesmente sabe quais serão as nossas decisões, as nossas escolhas, muito antes que elas aconteçam. E visto que ele pode prever, então também pode predizer o que acontecerá no futuro. Mas o fato que ele predisse não significa que ele arbitrariamente predeterminou ou decidiu de antemão o que haverá de acontecer. O fato de Deus saber todas as coisas deveria fortalecer a nossa fé quando estamos em meio a alguma provação muito séria, porque ele sabe as causas e o que aconteceria com cada uma das soluções que poderíamos considerar. Desse fato, podemos obter uma grande segurança enquanto buscamos a sua orientação a respeito das corretas soluções para os nossos problemas. Muitos cientistas têm um impressionante cabedal de conhecimentos, mas todo o conhecimento que os homens têm não serve para resolver os problemas da sociedade humana. As pessoas simplesmente não possuem a sabedoria necessária para saber como devem aplicar o conhecimento aos problemas, de tal modo que elas possam viver juntas em paz e prosperidade. A sabedoria não é a mesma coisa que o conhecimento. A sabedoria sonda o conhecimento a fim de descobrir o mais elevado propósito possível e então usa melhor meio para concretizar esse bem. Visto que Deus é todo sábio, ele faz bem todas as coisas. Em sua perfeita sabedoria, ele nos conferiu a sua palavra, a Bíblia Sagrada, a fim de nos guiar em tudo quanto fazemos. Se vivermos conforme a sua orientação, conforme está registrado em sua palavra, haveremos de nos beneficiar da sua sabedoria e ainda seremos abençoados por ele. Às vezes não conseguimos perceber a sabedoria de Deus ao permitir que certas coisas aconteçam em nossas vidas. Antes de tudo, precisamos relembrar que Deus permite que façamos as nossas próprias escolhas e se essas decisões não estiverem de acordo com a sua vontade, então haveremos de cair em problemas. Por outro lado, devemos lembrar que vivemos em um mundo pecaminoso e que tanto os crentes como os não crentes ocasionalmente tornam-se vítimas de desastres naturais e de ações más de outras pessoas neste mundo contaminado pelo pecado. O Senhor não é obrigado a explicar-nos exatamente por que razão as coisas acontecem da maneira como acontecem. Ele pode permitir certos acontecimentos por razões que desconhecemos inteiramente, mas conforme diz o trecho de 1 João, capítulo 4, verso 8, o perfeito amor elimina todo temor. Podemos confiar plenamente em Deus sob todas as circunstâncias possíveis, sabendo que em sua infinita sabedoria ele fará com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem e para a sua glória, conforme Romanos capítulo 8, verso 28. Trechos bíblicos como os de Salmo 104, verso 24 a 30 e de Jeremias capítulo 10, versículo 12, nos lembram que podemos ver a sabedoria de Deus através das coisas que foram criadas. Foi preciso um planejamento muito bem feito para concretizar todo o intrincado desígnio da natureza. É impressionante examinarmos uma pena de ave. Cada minúscula porção foi planejada para alguma função especial durante o voo, ou a fim de protegê-la. Quando examinamos o esqueleto de uma ave, descobrimos que os ossos maiores são ocos e cheios de ar, capaz de fazer a pequena criatura pairar no ar. E os filhotes de qualquer espécie de ave têm a mesma estrutura. Esse é apenas um pequeno exemplo da grande sabedoria do nosso eterno Deus. Devemos nos sentir abençoados ao observarmos que Deus também pôs à nossa disposição a sua sabedoria para os momentos de necessidade.
Não importa o que tenhamos de enfrentar hoje, ou amanhã, ou na semana que vem, ou no próximo ano, a passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz que não devemos duvidar, mas devemos pedir sabedoria, porque Deus é generoso e gracioso também, quando se trata de dar algo ao seu povo. Nesta lição, nós revisamos a natureza de Deus e os seus atributos naturais. Na próxima, examinaremos as características morais de Deus e as suas obras poderosas. Isso nos preparará para um estudo sobre Deus Filho e sobre Deus Espírito Santo. À medida que formos obtendo maior compreensão sobre o nosso divino Criador e sobre o nosso relacionamento com Ele, vamos nos tornar mais e mais capazes de servi-lo e de testemunhar a outras pessoas a respeito de seu grande amor. Se vivemos em plena harmonia e comunhão com Deus, por que não compartilhar isso? Por que não levar para as pessoas a felicidade de conhecer esse ser maravilhoso que é Deus, nosso Pai, nosso Criador, e de servi-lo e desfrutar de sua presença? Que Deus te abençoe mais uma vez, em nome de Jesus.